Olá, crianças, tudo bem? Hoje nossa aula vai ser no livro 2 de História, tá? Vocês farão as páginas 36 até a página 43, tá bom? Na página 36 e na página 37, o lazer no espaço rural. Então, vamos ler. O espaço rural não é só um lugar de trabalho. Nós vimos no decorrer do livro 2, né? Vimos o trabalho rural no passado e o trabalho rural atual, tá? Agora vamos ver. Mas o espaço rural não é apenas para trabalho, tá? Vamos conhecer algumas atividades que podemos realizar no espaço rural. Ao longo do tempo, diversas formas de se divertir também foram surgindo nele. Na época em que o Brasil era administrado por Portugal, o lazer estava voltado principalmente para as festas religiosas, como batizados ou casamentos. Atualmente, a maioria das práticas de lazer no campo está ligada à natureza, como pesca, o passeio a cavalo e o mergulho em represas ou cachoeiras. Também são comuns as festas regionais ou religiosas, nas quais a comunidade local dança, conversa e degusta pratos e bebidas da culinária típica da região. As exposições agropecuárias e as festas agrícolas, nas quais acontece a venda de produtos da região, a apresentação de danças típicas do local, além de concursos e atividades recreativas, são outras opções de lazer das áreas rurais. Então, a área rural serve de lazer também, né? Como uma festa. Não tem um rodeio? O rodeio lembra bastante, né? É uma festa típica do espaço rural, tudo bem? Aqui nessas imagens, vocês vão ver algumas atividades de lazer que algumas pessoas realizam no espaço rural. Então, vocês vão ler e na aula online conversaremos sobre essas atividades, tá bom? Depois nas páginas 38 e 39, tá? Do campo à cidade e da cidade ao campo. Nos últimos anos, o uso das máquinas afetou a vida de alguns trabalhadores do campo, pois diminuiu a necessidade de mão de obra no espaço rural. Embora proporcione o aumento na qualidade e na quantidade da produção agrícola, as máquinas podem fazer com que algumas famílias se mudem para as cidades em busca de melhor qualidade de vida e de novas oportunidades de trabalho e estudo. Nós vimos, né, que com o uso da tecnologia, com a tecnologia que usamos hoje em dia, né, foram trocados, né, algumas agriculturas, principalmente familiares, pela agricultura industrial, né? Eles usam máquinas para isso. Então eles trocaram a mão de obra de algumas pessoas para, né, pelo uso das máquinas, porque a qualidade, né, a quantidade é mais rápido e fez, né, com que algumas pessoas perdessem, né, a renda, a terra, o emprego, né? E fizeram com que algumas pessoas viessem para a cidade em busca de melhores condições de vida. Nós tínhamos conversado sobre isso na aula passada, né? Então, olha só, hoje muitas pessoas migram do campo para as cidades devido às dificuldades que encontram nas zonas rurais em que vivem. Nós vimos, né, que algumas pessoas se mudam para a cidade, né, devido à falta de emprego, em busca de condições melhores, né, em busca de estudos, tudo bem? Pesquisas indicam, no entanto, que o movimento de pessoas que saem do espaço rural vem diminuindo. Em algumas regiões do Brasil e nas proximidades das grandes cidades, há inclusive muitas pessoas que estão se mudando da cidade para essas regiões em busca de uma vida mais tranquila e de maior contato com a natureza, né? Também tem casos de pessoas que vêm para a cidade, mas também há casos de pessoas da cidade voltando, né, querendo ir para o campo, em busca de uma vida mais tranquila, mais próximo da natureza, né? Porque nós sabemos que aqui na cidade tudo é muito movimentado, tudo é muito corrido, né? Então eles procuram tranquilidade. Atualmente, para fugir da rotina agitada das cidades, algumas pessoas partem desses espaços para as zonas rurais, onde costuma haver maior tranquilidade e o contato com a natureza.
Depois, na página 39, famílias trocam, né? Famílias trocaram a cidade pelo campo para ter uma vida simples. Olha só, um exemplo, né? Trocar o campo pela cidade, à procura de uma vida melhor, sempre foi a opção mais comum. Porém, algumas famílias cansadas do caos urbano estão fazendo caminhos inversos, né? Deixando os grandes centros para viver no meio do mato. São pessoas que cursaram faculdade, desfrutaram, né, de um certo conforto na cidade, mas não aguentavam mais a correria, falta de liberdade, o trânsito e o excesso de consumo. Para a mineira Manuela Melo Franco, 34 anos, a chegada do filho foi o empurrão que faltava para deixar a cidade e finalmente experimentar uma vida mais tranquila e autossustentável ao lado do companheiro Hugo. O nascimento do Tomé reforçou esse nosso desejo. Queríamos oferecer a ele uma infância mais próxima da natureza, longe dos valores consumistas e da loucura da cidade, diz a fotógrafa e jornalista. Então, aqui vocês vão ler novamente com mais calma, depois vão responder a pergunta, tá bom? Tem pessoas que preferem o campo, né? Que estão querendo voltar para o campo para ter essa vida mais tranquila, como eu havia dito, né? Depois, na página 40 e 41, vocês vão ler, tá? Leia o depoimento de Dona Noemi, uma pequena proprietária rural. Depois responda as perguntas. Então, o que nós temos? Olha lá. Eu acordo cedinho, muito antes de o sol nascer, e começo o meu dia cuidando dos animais. Dou milho para as galinhas, levo capim e alfafa para os bois, vacas e cavalos e ração para os porcos. Quando meus filhos trazem o leite das vacas, que foram ordenhar, preparo o café da manhã e depois de me alimentar, saio para cuidar das plantações. Essa é a parte do dia que eu mais gosto, pois amo cuidar da minha horta. Como trabalho muito, uso o final de semana para descansar e apreciar o espaço rural em família. Aproveito esse tempo para andar a cavalo, tomar banho de cachoeira e pescar no rio. Então, aqui nós temos o depoimento de Dona Noemi, tá? De acordo com o depoimento que ela colocou, vocês vão responder as perguntas, tá bom? Aqui na página 40, nós temos também Fique Ligado, nós temos uma sugestão de leitura, tá? Quem quiser ler, pesquisar sobre esse livro, ótimo, tá bom? Depois nós temos Para Relembrar, né? Nas páginas 42 e 43. Então, olha lá. Diversas transformações ocorreram no espaço rural brasileiro até que ele tivesse as características que apresenta atualmente. A seguir, relembre algumas dessas transformações. Nos últimos anos, é crescente o número de máquinas encontradas nas zonas rurais brasileiras, principalmente nas grandes propriedades. Por meio delas, é possível aumentar a produção e a qualidade do que é produzido. Nas pequenas propriedades rurais, o trabalho humano ainda é mais utilizado na realização das atividades do dia a dia. A tecnologia no espaço rural pode ser percebida não só pelo uso das máquinas, mas pela maior presença dos meios de transporte e de comunicação existentes nesse espaço. Por meio das atividades de trabalho realizadas nas zonas rurais, é produzido grande parte dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Alguns dos profissionais que trabalham nesses espaços são agricultores, pecuaristas, apicultores e extrativistas. Existem diversas formas de se divertir nos espaços rurais brasileiros. A maioria delas está ligada ao contato com a natureza em atividades como a pesca, o passeio a cavalo e o mergulho em cachoeiras. Ao longo do tempo, existem algumas atividades enfrentadas pelas pessoas que viviam nas zonas rurais, fizeram com que elas partissem para as cidades. Atualmente, essa realidade vem mudando e é crescente o número de pessoas que se desloca da cidade para o campo em busca de uma vida mais tranquila, tá? Podem fazer a leitura, podem sublinhar as partes importantes, tá bom? Boa atividade para todos. Amanhã iremos corrigir na aula online. Um beijo.